Bom dia! Hoje, Vitória e eu vamos apresentar o nosso trabalho a respeito das neoplasias. As neoplasias são causadas por alterações do DNA das células, que são chamadas mutações. Cada célula sadia possui instruções de como crescer e se dividir, o período de funcionamento e de sua morte. Na presença de qualquer erro nessas instruções, pode surgir uma célula alterada, que venha a se tornar cancerosa. Elas podem se multiplicar de maneira desordenada e descontrolada. O excesso de células vai invadindo progressivamente todo o organismo, adoecendo todo o corpo. Geralmente tem capacidade para formar novos vasos sanguíneos que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas células desordenadas dá origem aos tumores malignos. As células possuem a capacidade de se desprenderem do tumor e de se deslocar. Invadem inicialmente os tecidos vizinhos, podendo chegar ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático, e através desses disseminar-se, chegando a órgãos distantes do local onde o tumor se iniciou, formando as metástases. Dependendo do tipo da célula do tumor, algumas dão metástases mais rápido e mais precocemente. Outros o fazem bem lentamente, ou até não fazem. As células cancerosas são geralmente menos especializadas nas suas funções do que as suas correspondentes normais. Conforme as células cancerosas vão substituindo as normais, os tecidos invadidos vão perdendo suas funções. Sendo assim, as células cancerosas apresentam 4 características que as distinguem das células normais: proliferação descontrolada, diferenciação e perda de função, poder de invasão e capacidade de sofrer metástases. Consistente superiormente dos lábios a junção do palato duro e mole, e inferiormente dos lábios a linha das papilas circunvaladas. É revestida por mucosa malfigiana, havendo pequenas variações histológicas de acordo com a topografia. A mucosa oral apresenta 5 tipos histológicos diferentes. Semimucosas, o epitélio é delgado, com uma camada bem fina queratinizada, o córeo bem vascularizado, desprovido de anexos dérmicos, ou com poucas glândulas sebáceas. Mucosa livre, mucosa aderente ou mastigatória, epitélio pouco queratinizado, com o córeo provido de glândulas salivares acessórias, fixado pelo periósteo ao plano ósseo subjacente. Gengiva marginal ou borda livre gengival, o epitélio não queratinizado com fibras colágenas em continuidade com o ligamento alveolar dentário, que une o cimento que recobre a raiz dentária ao osso alveolar. Mucosa lingual, mucosa dorso-lingual contém as papilas gustatórias, o córeo é fibroso, se inserindo diretamente sobre o plano muscular. A drenagem linfática da cavidade oral se faz de acordo com a região, e assim também a disseminação linfática dos tumores. Jugal, compartimento parotídeo e jugular superior, palato, linfonodos jugulares profundos, faríngeos laterais, submandibulares, região de fusão dos processos palatinos da maxila. Língua, linfonodos jugulodigástricos superiores e retrofaríngeos laterais. Trígono retromolar, jugulodigástricos, lábios pré-auriculares, infraparotídeos, submandibulares e submentonianos. Tumores benignos crescem devagar e de forma limitada, já os tumores malignos em geral crescem rápido e tendem a ser invasivos. Apesar dos tumores algumas vezes serem cancerígenos, tumor e câncer não são sinônimos. Tumor se refere a um crescimento celular normal em qualquer parte do corpo. Nem sempre, entretanto, esse aumento de volume corresponde a um câncer. Há tumores benignos que não são câncer, tais como certas lesões na pele, algum tipo de pólipos no intestino e miomas. Eles crescem de forma lenta, organizada e têm limites bem definidos. Já os tumores malignos acontecem quando uma célula do organismo passa a se replicar de maneira desordenada e descontrolada. Esses tumores, em geral, crescem rapidamente e podem se espalhar pelo corpo, invadindo tecidos vizinhos. Nesses casos, o tumor é chamado de câncer. O tratamento dos tumores benignos é realizado na maioria das vezes por meio de cirurgia. O médico retira todo o tumor e, em geral, isso resolve o problema, curando o paciente. No caso dos tumores malignos, o tratamento pode seguir a linha tradicional, com radioterapia, quimioterapia e, eventualmente, cirurgia.
Em muitos casos, pode-se adotar também a imunoterapia, que usa o próprio sistema imunológico do paciente no combate ao tumor. Quanto mais cedo se descobre o tumor maligno e quanto mais adequado é o tipo de tratamento, maiores são as chances de cura. Aqui já podemos ver a importância do exame estomatológico bem feito. Já desde o momento que a paciente senta na cadeira, as observações devem ser feitas. Nessa paciente é perceptível que tem algo errado, pois a simetria facial dela não existe mais. E aparentemente a submandibular foi comprometida. Quando foi feitos os questionamentos para ela, foi descoberto que ela fuma há muitos anos. Ou seja, isso aí pode levar o cirurgião dentista a crer que essa lesão pode ser maligna. Quando foi realizado o exame histopatológico da paciente e o de tomografia, foi descoberto que a suspeita se confirma. Então, o diagnóstico foi de adenocarcinoma e foi necessária a excisão cirúrgica. E aí, na foto da paciente depois dessa cirurgia, já pode perceber que a simetria facial já foi retomada e os problemas apresentados anteriormente foram sanados, com a quimioterapia, o tratamento, o acompanhamento dessa paciente. Nesse desenho está a variação da normalidade do tecido epitelial, que varia entre o normal e o de um carcinoma celular grave. A intenção foi demonstrar para vocês a mudança que ocorre nesse tecido para poder identificar na lâmina quando for necessário. E nesse slide a gente vê a diferença entre a célula epidérmica do normal com uma célula de neoplasia benigna e essa última com uma neoplasia maligna. Lembrando que cada corpo responde de uma forma, mas as lâminas não vão variar muito desse padrão de identificação quando for referente à mesma doença. Vai ocorrer a hiperprodução de alguma célula específica, seja ela epitelial ou não, e a malignidade vai poder ser percebida como uma lesão mais difusa do que a benigna, que é geralmente com bordas definidas, como os cistos, lipoma e o fibroma. Agora vamos falar dos tumores benignos. O cisto epidermoide pode resultar de implantação traumática de células epiteliais para dentro do epitélio e o cisto dermoide de restos epiteliais persistentes na linha média após a fusão dos arcos branquiais, do ocioide ou mandibular. O cisto dermoide é um cisto de desenvolvimento constituído por uma parede fibrosa revestida interiormente por epitélio estratificado e contendo anexos dermais, como folículos pilosos, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e dentes. É indolor, de crescimento lento, com tamanho variando entre alguns milímetros a 10 centímetros, raramente observado na ocasião do nascimento e aparece nos indivíduos adultos antes dos 35 anos, sem predileção por sexo. Na maioria das vezes, esses cistos podem ser enucleados e somente em cistos muito grandes a marsupialização deve ser considerada. O cisto nasolabial, provavelmente derivado do epitélio remanescente do ducto nasolacrimal, é bastante raro, com somente 200 casos descritos na literatura. Assintomático e de crescimento lento, pode aparecer no vestíbulo nasal, sulco nasolabial ou gengivo labial da maxila. Os fibromas são tumores mais frequentes da mucosa oral, representam crescimentos tumorais do tecido conectivo fibroso. A maioria das lesões orais, que são chamadas de fibromas, não é uma neoplasia verdadeira, mas fibrose decorrente de irritação crônica. Seu tamanho pode variar de alguns milímetros a alguns centímetros. A consistência pode ser macia e edematosa, até firme e elástica, aparecendo em qualquer lugar da mucosa oral e orofaringe. Estômago colagenoso com células inflamatórias e fibroblastos, que podem estar muito aumentados. Recorrências são raras. O lipoma é uma neoplasia benigna composta de lipócitos de etiologia desconhecida, sendo o trauma e a metaplasia do tecido conectivo perivascular uma hipótese.
raro na cavidade oral e na orofaringe, dificilmente ocorre antes da segunda década, aparecendo mais frequente na região jugal e na língua. Ele é céssio, macio à palpação, bem delimitado, assintomático, raramente múltiplo, apresentando uma textura amarelada quando localizado superficialmente. O granuloma piogênico é uma resposta exagerada sob a forma de um tecido de granulação a traumas de pequena importância não relacionados com qualquer agente infeccioso específico, sendo que a alteração hormonal é outra possibilidade. Envolve mais frequentemente a gengiva, sendo o lábio inferior e a superfície dorsal da língua outros sítios comuns. Ele é benigno, elevado, vascularizado, que acomete a pele e a mucosa. Pode ser pediculado ou céssio, geralmente com superfície ulcerada de tamanho variando de 0,5 a 2 centímetros. O granuloma eosinofílico da mucosa é uma lesão benigna, sem causa definida e sem relação com o granuloma eosinofílico do osso, sendo a língua o sítio mais frequente. Ocorre em qualquer idade, sem predileção por sexo, geralmente com superfície ulcerada devido ao constante traumatismo, não endurecido, pouco delimitado, podendo ser clinicamente confundido com carcinoma de células escamosas. Hemangiomas são os tipos mais comuns dos tumores do tecido vascular, podendo atingir capilares, artérias e veias. Dentre os mais frequentes na cavidade oral estão os hemangiomas cavernosos e capilares. Hemangioma capilar do sulco labial são frequentemente presentes ao nascimento, com preferência pelo lábio. São relacionados à anomalia do desenvolvimento de vasos sanguíneos com um número excessivo de vasos em um tecido. A maioria não requer tratamento e apresenta regressão espontânea durante a infância. Hemangioma cavernoso da língua pode ser congênito ou aparecer numa fase mais tardia da vida. Lesões geralmente superficiais de cor púrpura e a superfície lobulada, sendo por vezes visível uma pulsação. Quando se exerce pressão sobre o tumor, ele empalidece, podendo variar consideravelmente em suas dimensões. Hemangiopericitoma, extremamente raro, aparece como um edema firme e bem delimitado da mucosa, uma neoplasia benigna que deve ser considerada maligna, não somente no período de 5 anos de pós-operatório, mas por toda a vida do paciente. Flebectasia. Em pacientes acima de 40 anos podem surgir lesões em cavidade oral e orofaringe, semelhantes a hemangiomas, são decorrentes da dilatação venosa da mucosa. O Chivanoma é uma neoplasia benigna, composta por células de Chivan, que envolvem os axônios dos nervos periféricos, com 152 casos publicados, acometendo todas as idades e sem preferência por sexo. Tumor encapsulado de crescimento lento, bem delimitado, submucoso, de cor amarelada, podendo ser doloroso, geralmente solitário e de localização preferencial na língua. Neurofibromatose, derivado do tecido conectivo da bainha dos nervos, estando atualmente mais para um amartoma ou um processo reativo do que uma neoplasia. Podem aparecer na ocasião do nascimento, aparecer durante a infância ou mesmo mais tarde. É caracterizado por pigmentação da pele e neurofibromas cutâneos e subcutâneos. Manifestações orais são raras, acomete a língua principalmente. O neuroma traumático, hiperplasia traumática, causada pela injúria ao nervo, apresenta-se como um nódulo submucoso doloroso à palpação. Papiloma, neoplasia epitelial composta por epitélio escamoso em projeções digitiformes de causa desconhecida, com provável relação viral, únicos ou múltiplos, sésseis, de superfície enrugada com coloração avermelhada e, quando queratinizados, tornam-se esbranquiçados e de consistência firme. Na orofaringe, acomete principalmente o palato e a úvula, codiloma culminado, causado pelo papilomavírus. Ocorre mais frequentemente na pele e mucosa anogenital, considerado doença de transmissão venérea, sendo que a sua baixa referência na cavidade oral e orofaringe pode ser devido ao fato de normalmente ser confundido com outras lesões. Aparece como lesões modulares, múltiplas e pequenas, sésseis, rosa esbranquiçadas, podendo ocorrer em qualquer lugar da mucosa oral e trato aerodigestivo superior. Hiperplasia papilar, lesões papilares múltiplas, geralmente associadas à higiene oral,
cobre ou as próteses dentárias mal adaptadas. Podem ser exuberantes, parecendo-se como uma lesão maligna, hiperplasia epitelial focal, desordem benigna da mucosa oral, mais ou menos papilomatosa, múltipla, possivelmente causada pelo papovírus, assintomático com poucos milímetros de diâmetro, ocorrendo principalmente na língua e mucosa labial inferior. São elevadas, planas, sésseis e móveis. Xantoma verruciforme, de causa desconhecida, com alguns fatores acreditando tratar-se de uma implantação do epitélio através de trauma ou inflamação e que se torna necrótico, havendo ingestão dos lipídios das membranas celulares por macrófagos, assintomático de crescimento lento, papilomatoso com coloração normal ou pouco avermelhada ou amarelada, somando perto de 100 casos descritos na literatura. Plasmocitoma extramedular, também chamado de mieloma de células plasmáticas ou mieloma múltiplo, é primariamente uma neoplasia da medula óssea, cuja localização extramedular pode ocorrer na nasofaringe, cavidade nasal, seios paranasais e raramente na cavidade oral e orofaringe. Idêntica ao mieloma múltiplo ósseo, torus palatino-mandibular, são mais exostoses que neoplasias do palato e do osso mandibular, respectivamente. Assintomático, está localizado na linha média do palato duro, com aspecto uni ou multiglobular e de consistência óssea bem dura. O tórus mandibular é menos comum. A leucoplasia pode ser facilmente confundida com outras doenças, como a estomatite nicotínica, líquen plano e o leucoedema. Por isso, os exames clínicos e os histopatológicos devem ser feitos sempre quando existe essa suspeita. Ela é uma lesão pré-maligna diagnosticada com muita frequência. E, além disso, a maioria dos carcinomas apresentam a leucoplasia nas suas adjacências. Ou seja, em volta daquela lesão vai poder ser percebido uma parte esbranquiçada. Essa lesão tem maior incidência no sexo masculino, em pessoas acima de 40 anos e ainda tem a causa desconhecida, mas grande parte das vezes pode ser relacionada com hábitos não saudáveis, como o tabagismo e o etilismo. E atinge muitas vezes o assoalho da boca e a língua. E os aspectos variam entre homogêneo, granular, verrucosa e proliferativa. E nessa figura podemos ver as principais características de cada lesão leucoplásica. E o tratamento da leucoplasia consiste na remoção total da lesão e no acompanhamento, além da suplementação vitamínica e, caso seja observado algum traço de malignidade, a quimioterapia. Já o líquen plano é uma doença mucocutânea intermediada. Ela pode ser relacionada com a hepatite C e os altos níveis de estresse. Ela tem como principais características clínicas a incidência em adultos de meia idade e predileção pelo sexo feminino. É necessário observar o potencial dessa lesão se transformando em um carcinoma, ou seja, o acompanhamento de um cirurgião dentista é indispensável e a frequência desse paciente também. É necessário a excisão da lesão e o acompanhamento. A estomatite nicotínica, como a etiologia da palavra já sugere, tem relação com o fumo. A exposição ao calor por longo prazo altera a cor do palato e estimula o surgimento de pápulas, que são esses pontinhos, que representam a inflamação de glândulas salivares e ductos. Esse quadro é totalmente reversível, mas é necessário que haja interrupção desse hábito de fumar. E com curto prazo, esses sintomas já vão desaparecer. A eritroplasia tem como características clínicas a mancha ou a placa avermelhada atinge adultos, a maioria homens de meia idade, e é geralmente no assoalho bucal, palato mole e língua. É necessária a realização da biópsia
para a identificação ideal. Ela é uma displasia epitelial intensa e o epitélio deixa de produzir a queratina, que é muitas vezes atrófico, ou seja, ao contrário de certas lesões neoplásicas que são por hiperprodução celular, essa é de hipoprodução, ou seja, a pouca produção. A excisão é sempre necessária, porque permite que o exame microscópico descarte que é um carcinoma. Os sinais e sintomas mais comuns para as neoplasias malignas orais são dor de garganta crônica, dor ao mastigar ou engolir, dor na mandíbula ou na língua, mancha vermelha ou branca em qualquer parte da boca, especialmente na língua, e que não desaparece, a dormência e a dificuldade de movimentar a língua, a boca, a mandíbula no geral. As neoplasias mais recorrentes em orofaringe envolvem a deficiência na produção das células epidermoides e escamosas, assim como também nas estruturas basocelulares e espinocelulares. O carcinoma labial tem um alto índice de cura e possui como histórico uma ferida que não cicatriza, constantemente formando crossas e tendo sangramentos. Através de exames de raio-x, histopatológico e de biópsia, essa doença pode ser identificada. O carcinoma epidermoide tem um maior índice de incidência em pessoas negras, sabendo que ele está ligado não só à produção de melanina, mas também à exposição solar e a absorção de raios ultravioleta. Também tem relação com o fumo e o etilismo. Já o carcinoma espinocelular tem um maior índice de remissão e acontece muito também em pacientes tabagistas, só que por sua vez esses são brancos, mas também estão suscetíveis à exposição solar. A maioria das vezes ele acontece no lábio inferior e necessita da excisão total da lesão. Já o carcinoma basocelular, ele, ao contrário do espinocelular, tem maior frequência no lábio superior, com um halo eritematoso bem definido e possui um raro comprometimento ganglionar. Esse também precisa da excisão cirúrgica, mas depende da avaliação do cirurgião dentista para expor ou não a radioterapia para o paciente. Já no palato duro, a incidência dos carcinomas é menor e deve-se considerar que o tumor desse local é a extensão tumoral de um outro local, ou seja, quando um tumor aparece no palato duro, você deve fazer inicialmente a associação de que aquele tumor não foi originado ali, mas ele é a extensão de um outro local, ou seja, no palato mole, em alguma mucosa muito próxima. Geralmente, eles apresentam dor e ulceração, precedida da leucoplasia, podendo iniciar uma tumefação levemente plana e evolução para úlcera. No melanoma, o nódulo é indolor e raso, com superfície lisa e variação de pigmento, podendo variar entre tons claros e escuros. Na imagem, a gente tem uma de tom arroxeado. O tratamento exige a excisão com margem de segurança e a exposição do paciente à radioterapia. O adenocarcinoma possui um aspecto esponjoso, com extensão para a região óssea do palato
E dessa vez não é recomendada a radioterapia, porque o adenocarcinoma é pouco radiosensível. Os carcinomas do trígono retromolar são originários de células escamosas, e essas podem se estender desde as amígdalas até o palato, sendo necessário a excisão cirúrgica também, com as margens de segurança a fim de evitar as metástases. E assim como as anteriores, é necessária a exposição do paciente à radioterapia e quimioterapia. Por sua vez, ele possui predileção pelo gênero feminino e está relacionado com o perfil psicológico dessas pacientes, já que é relacionado a altos índices de estresse dos pacientes que essa doença afeta. Portanto, através desse trabalho a gente pôde observar a importância que a avaliação estomatológica bem feita tem. Desde o momento que o paciente senta na sua cadeira, conta o seu histórico prévio e você faz a observação para poder ver se a simetria facial está correta, para poder avaliar o perfil do paciente, se é fumante ou se não é fumante, é muito importante. Também isso vai auxiliar na identificação da lesão, se ela tem característica benigna, se ela tem característica pré-cancerosa ou até maligna. Mas essas últimas já ultrapassam a avaliação clínica, apesar de que o estomatológico inicial já permite que o cirurgião dentista tenha uma ideia do que seja aquela lesão. E isso vai facilitar para o patologista na hora da identificação, já que o estomatologista vai fazer um diagnóstico diferencial, vai fazer a sugestão do diagnóstico diferencial entre uma lesão e outra. Com a evolução da leucoplasia até